Presidente, senhores e senhores deputados, a palavra aos nossos convidados e a primeira palavra é para saudar o documento e a reflexão que produziram e que aqui nos trouxeram. É importante para a sociedade e para nós, agentes políticos, que quem não está no combate político direto, do dia a dia, possa dar o seu contributo de cidadania, fruto de uma reflexão que, precisamente por estar mais afastado, muitas vezes é mais estratégica. Nós, muitas vezes, estamos preocupados com a gestão do dia-a-dia, com os problemas do dia-a-dia de curto prazo e essa capacidade de poder dar um passo atrás e refletir um pouco mais é mais fácil de quem não tem as responsabilidades imediatas da resolução dos problemas que diariamente se põem em cima da secretária, do ministro ou aqui no Parlamento. E, portanto, agradecer o vosso contributo. Tenho 3 questões que gostava de colocar e de pedir a vossa resposta, a vossa reflexão sobre áreas distintas. A primeira é sobre os problemas do sistema financeiro. Os problemas do sistema financeiro português, aliás, o professor João Salgueiro fez a referência ao início, pós-crise americana, mas eu diria que eles vieram à luz, porventura já lá estavam. Não tinham era a magnitude nem os holofotes que ficaram evidentes após aquilo que aconteceu com a crise do subprime. Mas mostram, na nossa perspectiva, e gostava da vossa opinião, que são indiferentes à origem do capital, o facto de serem capitais nacionais, estrangeiros, aqui ou noutro país, não foi isso o fator relevante. Indiferente à natureza do capital, no sentido de ser público ou ser privado. O exemplo, nós durante os últimos anos tivemos casos gritantes de evidente má gestão por parte de acionistas privados naqueles que eram os seus bancos, mas está também presente aquilo que aconteceu na Caixa Geral de Depósitos. E, nomeadamente, quando a própria Caixa foi utilizada pelo poder político, no início da década de 2000, para um ataque ao BCP. E, portanto, eu coloco aqui a questão, não é o problema da natureza do capital a questão fundamental, é uma questão de gestão. E, portanto, gostava que partilhassem connosco uma reflexão sobre esta matéria, visto que pode haver posições ideológicas sobre isto, mas vamos tentar pôr a ideologia de parte e olhar para o problema e identificar se o facto de ser público ou privado aqui é relevante. Segundo, quanto à reestruturação do setor financeiro. É necessário reestruturá-lo, estamos todos de acordo. Há no manifesto uma reflexão profunda no interesse em que a maioria do capital do sistema financeiro fosse o capital nacional, que era útil para o país. Partilhamos essa preocupação. A questão é, e o país tem capital, existe capital em Portugal para manter em mãos nacionais os principais bancos portugueses? Uma pergunta. Sabendo nós, fazendo o rewind à primeira pergunta, que a origem do capital, se é nacional ou estrangeira, por aquilo que se viu, não era garantia de coisa nenhuma. Mas vamos assumir que é relevante para a economia portuguesa que o capital fosse essencialmente nacional. Existe uma dúvida. Segunda, se não existe, tem que ser captado lá fora. Se tem que ser captado lá fora, defendem que o ideal é uma diversificação e que não seja concentrado. Partilhamos também essa preocupação. Mas tenho aqui uma dúvida.
que é qual é a capacidade de dizer deve ser francês, deve ser angolano, deve ser chinês, deve ser americano, brasileiro, qual a questão da origem do capital. E como é que isso se faz? Porque uma coisa é fazer um roadshow, mostrar que temos instituições relevantes que possam ser adquiridas, mas depois não se pode apontar uma pistola a ninguém a dizer, por favor, compre. Ou ao contrário, dizer, você não pode comprar porque achamos que o país já está demasiado exposto à origem provinda desse país e, portanto, já não queremos que você invista mais em Portugal. Portanto, como é que consegue fazer essa diversificação no mercado em que nós vivemos? E a terceira, ainda desta matéria, é, para captar esse capital estrangeiro, é preciso confiança. É preciso que as pessoas acreditem, quer na solidez da nossa economia, quer na sua capacidade de expansão, nomeadamente, por exemplo, para países de língua portuguesa, para os mercados naturais, na estabilidade das regras. E eu pergunto-vos se acham que as medidas que têm sido tomadas pelo atual Governo são no caminho de reforçar ou de manter essa credibilidade e essa confiança. Acordos estabelecidos em termos, por exemplo, de IRC e que são revogados com alteração governamental. Ou reversões em outras matérias, na área laboral, ou na área das concessões, ou na área das privatizações. Se isso é compatível com um nível de confiança que o país necessita para atrair capital estrangeiro. Terceiro e último grupo de perguntas, a questão europeia. De facto, nós estamos incluídos dentro do espaço europeu e percebemos que o grupo tem algumas dúvidas sobre o modelo da União Bancária. Nós achamos que a União Bancária é extremamente importante. Aliás, partilhamos muito, isto foi aqui dito há 2 semanas, quando tivemos a professora Elisa Ferreira em audição, que nos revemos muito naquilo que foram as suas posições, enquanto relatora no Parlamento Europeu para a criação da União Bancária. Achamos que um fundo de resolução europeu é importante, visto que, se não for o sistema financeiro a cobrir as falhas do próprio sistema financeiro, quem é que acabará por ser? Senão o contribuinte. E um fundo de resolução ao nível europeu é a única forma de ter dimensão, por exemplo, quando houver a necessidade, entre aspas, esperemos que não aconteça tão depressa, de recapitalizar ou de resolver um banco em Portugal ou noutro país, quando os seus fundos próprios não têm dimensão, só ao nível europeu é que existe essa capacidade. Por outro lado, só um verdadeiro mercado bancário, através da União Bancária, é que permite a todas as empresas o mesmo acesso a taxas de juro equivalentes. Hoje o que nós sabemos é que as empresas alemãs conseguem no mercado alemão financiar-se a um preço, as empresas portuguesas ou espanholas financiam-se no seu mercado a outro preço. Não há um verdadeiro mercado interno nesta forma. Por isso defendemos a União Bancária. E para terminar, Sr. Estou mesmo a terminar. Defendemos a União Bancária, o que não significa que não haja aspectos a melhorar. Eu costumo sempre dizer, não há obras perfeitas e só aquele que pensa que é dono da verdade é que não está disponível para introduzir melhorias, retificações e corrigir aquilo que tiver que ser corrigido. Muito obrigado.